Você está em dúvida se investir em VGHF11 uma boa opção de investimento ou não? Eu vou te ajudar nesse vídeo falando um pouco melhor sobre algumas características desse fundo imobiliário e também vou te mostrar na prática se vai ser sim ou uma boa opção ou não investir nesse fundo imobiliário ainda este ano. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. E para falar de VGHF11, nada melhor do que analisarmos diretamente o seu relatório de gestão. Uma das divulgações de informações, os relatórios ali onde fala sobre a performance do fundo imobiliário e também onde discrimina diretamente como que está distribuído ali o patrimônio desse fundo imobiliário. Então, para ficar mais fácil, vamos olhar diretamente o relatório de gestão para que nós possamos tirar algumas conclusões a partir dele. Esse aqui é o relatório de gestão, do VGHF11. Aqui ele tem a discriminação do nome completo, Valora Red, Fundo de Investimento Imobiliário, código B3VGHF11 e o CNPJ referente ao fundo. Aqui tem algumas informações a respeito da estratégia, do que foi adotado no último mês, a respeito do desempenho do fundo de investimento, algumas questões falando sobre a inflação, sobre o retorno desse fundo imobiliário, inclusive sobre o último rendimento por cota. Esse relatório aqui ele é de março, não divulgaram ainda o relatório referente a abril, mas já sabemos que o valor que ele vai pagar por cota agora de abril referente ao mês de abril em maio é de 12 centavos por cota de rendimento. Aqui tem algumas informações importantes, sobre o objetivo do fundo imobiliário, na questão de investir em ativos que são ações imobiliárias, que seriam cotas de outros fundos imobiliários, debêntures imobiliários, participações em SPE imobiliárias, que é um tipo específico aí de empresas que são criadas para desenvolvimento de projetos do setor imobiliário, fundo de investimento e participação imobiliária, cotas de fundos imobiliários e outros títulos aí de investimentos ligados diretamente ao setor imobiliário, como por exemplo CRI e LCI também ali presentes. Aqui fala sobre o público-alvo, a gestão, a taxa de administração e gestão cobrada aqui pelo fundo imobiliário é de 0,90% ao ano, então menos de 1% ao ano, e com valor mínimo mensal de 10 mil. Taxa de performance é de 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais a média do yield anual, no caso aí da performance que for além da expectativa aguardada. Aqui sobre divulgação dos rendimentos, então nesse relatório, para você que tem dúvida, não só desse caso, mas de outros fundos imobiliários também, você consegue ter informações a respeito das características do fundo imobiliário. Aqui, por exemplo, você tem dados da gestão, a gestão é a Valora Gestão de Investimentos, que é a gestora do fundo imobiliário, a administração Banco da Ecoval, o estruturador das cotas é o Banco da Ecoval também, e aqui a empresa responsável por fazer a auditoria interna deste fundo imobiliário, que é a empresa que vai fazer análise das demonstrações do patrimônio e vai apontar ali possíveis informações relacionadas a desempenho, a algum problema e qualquer outra coisa que seja diretamente ligada ao tema de auditoria. Aqui sobre a questão do início do fundo imobiliário, o VGHF11 é um fundo imobiliário jovem ainda, então a longo prazo eu acredito que ele tem assim muito potencial, tá indo aí por seus primeiros 2 anos ainda de existência. A fundação foi 26/2/21 e começou a ser negociado no começo de março de 21 também. Prazo de duração indeterminado, assim como a maioria. E aqui a carteira de ativos do fundo tem diversos títulos aqui de investimento, todos na modalidade CRI, Então são vários títulos desse tipo de investimento e a porcentagem que cada um representa do patrimônio. Aqui, como mais relevantes, teríamos aqui esse CRI da Tecnisa, que equivale aí a 6,75% do patrimônio. E o indexador é o CDI, aí que é o indexador da taxa de juros que vai ser remunerada esse título. Seguidos aqui de mais dois também CRIs aqui, que é o Mabu 240S e esse planta, que é do tipo residencial, e também tem uma participação aí no patrimônio de 5, quase 6% cada um também. E aqui você consegue ter a discriminação de todos eles, Aqui tem os fundos de direitos creditórios, que já são dívidas do setor imobiliário. Então a carteira de investimento deles é composta por CRI, fundos de direitos creditórios, que são esses FIDC, e também cotas de outros fundos imobiliários, Aqui você tem as cotas, aqui você tem o código de cada fundo imobiliário que eles possuem, ações, cotas melhor falando, desses fundos imobiliários. E a quantidade que cada um representa aí também do seu patrimônio. A maior participação está aqui nesse ativo, que é o Valora CRI Infra, fundo imobiliário, que 4%, seguido aí dos outros fundos imobiliários também. Então é a diversificação, recebíveis, desenvolvimento, shoppings, shoppings também faz parte da carteira desse fundo imobiliário. Também aqui outros investimentos um pouco mais diversificados, aqui no caso participações em SPEs, Então tem 4 empresas aqui que esse fundo imobiliário possui uma participação e aqui o valor investido. Total
do patrimônio líquido aqui de 666 milhões, que não é nada ruim em relação a tamanho para o fundo imobiliário que só tem 2 anos. E aqui uma demonstração de um resultado referente aos meses acumulados, né? Janeiro, fevereiro e março de 2023. E aqui as receitas que são vindas aí de todos esses investimentos que nós visualizamos anteriormente. Então aqui também você pode acompanhar, analisar um pouco melhor como que está o desempenho. E aqui uma pequena demonstração de como que está a alocação desses investimentos em questão de porcentagem do patrimônio. E aqui os indexadores aqui de remuneração, as taxas de juros basicamente, né? A maior parte é inflação e CDI, e aqui 24% é IPCA após variação positiva. 61% desse fundo imobiliário tem composição apenas de CRI, né, que são células de recebíveis imobiliárias, seguidos aí de ações de outros fundos imobiliários na carteira também, com 26%. E as outras porcentagens aqui um pouco menores são as SPIs, as ações e os fundos aqui de direito creditório. E aqui também tem outras diversas informações. É um fundo imobiliário que ainda é jovem e pelo menos eu acredito que tenha muito que envolver ainda ao longo de alguns anos aí futuramente. São apenas 2 anos e é um fundo imobiliário que vem tendo bons resultados. E agora, olhando aqui por outra perspectiva, né, já pensando na questão de analisarmos se é um fundo imobiliário que vale a pena ou não, eu fiz aqui uma simulação utilizando esse site que é o Investidor 10, onde eu coloquei aqui como se tivéssemos feito uma compra de cotas de VGHF11 há um mês atrás e vermos aqui como que foi o desempenho deles apenas em um mês, né? Eu poderia colocar um ano desde a fundação do fundo imobiliário, poderia também, mas aí ficaria, né, algo um pouco mais complexo para estar mostrando. Então, como o intuito é mostrar, por exemplo, investir há um mês atrás, ou tinha um valor determinado para investir há um mês atrás, quanto que eu já receberia este mês, né? Quanto que eu receberia agora em maio e como que se comportou aí a valorização dessas cotas, desvalorizaram, valorizaram. Então isso a gente consegue ver aqui, né? O investimento, eu coloquei aqui a compra como se eu tivesse feito de 200 cotas. Então o valor investido foi de R$ 1.756. Isso aqui lá em 6/4 de 2023, pouco antes ali da sexta-feira do feriado da Semana Santa, que foi dia 7. Então, de lá para cá, essas cotas se valorizaram. Elas estavam sendo negociadas a R$ 8,78, salvo se eu não estiver enganado. E aqui, né, até a data de hoje de gravação do vídeo, essas mesmas cotas que você teria investido há um mês atrás já teriam se valorizado ao ponto de você ganhar R$ 52 a mais de ganho de capital, ou seja, valorização dessas cotas. As cotas que estavam sendo negociadas a R$ 8,78 há um mês atrás, hoje estão negociadas provavelmente aí um pouco acima dos R$ 9, se eu não me engano, tá entre 9,5 e 9,6, se eu não me engano, foi o último fechamento aí de negociação. Então, você já teria uma valorização, né? O seu patrimônio já teria mudado de R$ 1.756 para R$ 1.808 só em valorização. E aí vem a parte mais bacana, né? Aqui em proventos, o valor não é tão alto de investimento, um pouco menos de R$ 1.800 você teria investido. E aqui na questão de proventos, nós conseguimos também ver, né, qual o valor que nós teríamos a receber agora em maio. Aqui no caso, se nós compramos aqui em abril, não receberíamos nada, consequentemente, esse valor teria que ser proporcional a março. E aqui de abril recebe em maio, que é proporcional a abril também, no caso, pago em maio. E assim sucessivamente, né? Para quem não sabe como que funciona a dinâmica, toda vez que você compra uma cota dentro de um mês, o recebimento dos proventos vindo dessas cotas que você comprou cai no mês subsequente. Comprou em abril, logicamente recebe em maio. Comprou em maio, recebe em junho, ou todos os meses, assim, de acordo com a quantidade de cotas que você for adquirindo. E quanto mais tempo você mantém em carteira, melhor, né? Por exemplo, aqui em maio, recebeu R$ 24. Isso aqui seriam os primeiros proventos que você teria recebido. Aqui em junho, provavelmente, se o preço de distribuição por cota fosse 12 centavos, você receberia mais R$ 24, que foi referente à apuração de maio. E assim sucessivamente durante todo o ano, até fechar os 12 meses. Né? Como aqui se trata apenas de um mês, então agora em maio teríamos recebido R$ 24. Então, além dos 52 que foi ali de valorização, de ganho de capital, valorização das cotas, você ainda teria recebido R$ 24. E aqui é que começam as coisas a ficarem interessantes, né? Porque com esse valor aqui, sem precisar você tirar do seu bolso R$ 24, você conseguiria fazer a compra de mais cotas. Daria para você comprar mais 2 cotas, não chegaria a comprar 3 ainda, mas daria para comprar 2 cotas, simplesmente só usando esse mesmo rendimento que você recebeu. Então, você não vai precisar, teoricamente, você não precisaria aportar mais dinheiro do seu bolso. E claro, quanto mais tempo você colocasse mais, você comprasse mais cotas, ao invés de ser 200, elas se transformassem em 100, mais 100 e mais 200 e mais 300 até você bater as suas 1.000 cotas, esse valor de R$ 24 aqui já teriam se transformado facilmente em R$ 100, R$ 150, R$ 200 e assim de acordo com aquilo que você fosse fazendo ao longo do tempo. E o VGHF, na minha opinião, é um fundo imobiliário que tem uma grande perspectiva, uma grande chance de se valorizar nos próximos anos, né? Tem muita coisa para acontecer, não dá para prever e dizer de forma
100% assertiva de que daqui a 2 anos esse fundo imobiliário vai estar tendo bom resultado. Depende de muitas coisas, e isso não só se trata de VGHF11, mas também se trata de outros fundos imobiliários também. Mas na minha opinião, VGHF11 é sim uma boa opção. Eu só ficaria de olho ali, é claro, na questão do preço-valor patrimonial, que é o indicador que mostra se esse fundo imobiliário está sendo negociado barato no momento ou não da compra, para que eu pudesse comprar ele cada vez mais barato. E claro, ao longo do tempo, o preço tende a se valorizar e se desvalorizar várias vezes. Se você é investidor de renda variável, provavelmente você já sabe, ou se você não sabe, agora você está sabendo que todo investimento de renda variável sofre valorização durante o tempo, como também sofre desvalorização. Pode trazer grandes ganhos, também pode trazer grandes percas a curto prazo. E por isso que você deve ter bem definido isso na hora que você for começar a investir. O meu principal conselho desse vídeo de hoje é isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Comenta se você já investe em VGHF11, quantas cotas você já possui, quais foram os primeiros proventos que você já recebeu de VGHF11. Compartilha comigo aí a sua opinião, o que você tem de feedback sobre VGHF11 também. Eu vou ficando por aqui. Peço que você se inscreva no canal, se não for pedir muito também. Compartilhe com seus amigos. Eu vou indo nessa e até qualquer momento.